você vai continuar. Aí, agora tá, beleza. Olha só, obrigado, viu? Ó, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Bom, Zé, se o flúor é o elemento mais eletronegativo, apresenta eletronegatividade 4, o que está acontecendo com o flúor? O flúor ele tem a prerrogativa e a capacidade de atrair todos os demais átomos da tabela periódica. Então, em qual sequência? Ó, flúor mais, depois o oxigênio um pouco menos, tá? Depois o nitrogênio, depois o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. O que significa, Zé? Significa o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu pegar um composto, para a gente entender essa letrinha aqui que a gente chama de sigma, tá? Aqui, por exemplo, ó, aqui não está aparecendo, mas aqui eu tenho um H, pode ser um H aqui, e aqui eu tenho cloro, tá? O gás cloro. O Zé, quando eu estabeleço a ligação do H com o Cl, eu não formo aquele ácido que o pessoal usa para fazer limpeza no chão, etc. Tal, que é o ácido conhecido como ácido muriático. Eu não uso aquilo. Isso, o ácido muriático é a mesma coisa que ácido clorídrico, tá? Ácido muriático e ácido clorídrico são sinônimos. O que acontece? Eu tenho um H e tenho aqui do lado de casa, eu tenho o cloro. Oh, mas o que vai acontecer aqui, Zé, nessas duas ligações? Presta atenção. Quando eu tenho dois elementos químicos diferentes, ó, eu tenho H e tenho cloro. Tá vendo que a eletronegatividade ela aumenta nesse sentido da seta? Então, quando eu olho para o cloro, eu sei que ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nossa, que legal, Zé. Então, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Sim. Então, no HCl, no ácido clorídrico, quem que vai puxar mais elétron? Tá? Então, se o cloro ele é mais eletronegativo, cloro esse aqui, ó, ele vai puxar mais elétrons do hidrogênio. Ele é mais eletronegativo, tá? Aqui, ó, o cloro, tá vendo aqui, ó, ele tem maior eletronegatividade que o hidrogênio. Se ele puxa mais, os hidrogênios tendem a polarizar para o lado do cloro, tá? Ou os elétrons do hidrogênio tendem a polarizar para o lado do cloro. Então, aqui, ó, os elétrons vão sair daqui, ó, e vão para o lado do cloro, tá vendo? Então, os elétrons polarizam para o lado do cloro. Ah, se eles polarizam, quer dizer que eles vão ficar mais negativados desse lado aqui, ó. Exato, vai ficar mais negativado desse lado. Daí você tem um detalhe interessante. Esse lado mais negativado, que tem mais elétrons, porque esses elétrons estão sendo succionados por eletronegatividade, a gente representa esse lado mais negativado com a letra aqui, ó, grega, que a gente chama de sigma, tá? Então, aqui você tem a letra sigma, tá vendo? Isso aqui é a letra... Então, guarda o nome dessa letrinha, tá? Sigma. Significa que ao redor desse elemento químico, você tem maior carga de elétron. Ele é mais eletronegativo. Por exemplo, é o cloro. Ele está succionando, ele está puxando elétrons do hidrogênio. Tá? Então, os elétrons polarizaram para o lado do cloro, porque ele é mais eletronegativo. E sempre isso vai ser uma constante. Sempre os elétrons vão polarizar, tá? Em função do composto mais eletronegativo. Por isso que nós chamamos aqui que eles são... Aqui você tem uma ligação covalente polar, porque os elétrons vão polarizar do lado do composto mais eletronegativo. Ah, mas e aqui, Zé? Eu tenho uma ligação apolar. Por exemplo, eu tenho aqui o nitrogênio, que a gente acabou de ver lá, tá? Ou o próprio hidrogênio, H2, ou o próprio oxigênio. Dos dois átomos que eu tenho aqui, ó, os dois átomos são iguais. Os dois átomos são idênticos. Eles têm a mesma força de eletronegatividade. Então, ó, da mesma força que ele puxa nesse sentido, ele vai puxar nesse. Então, aqui não vai polarizar nem para um lado, nem para o outro. Não tem diferença aqui, ó, de sigma, tá vendo? Então, aqui, ó, o vetor resultante é nulo, porque é a mesma força puxando aqui para os dois lados. Então, não tem compensação nenhuma. Então, aqui você tem uma ligação covalente apolar. Então, aqui é polar. E um detalhe interessante. Qualquer ligação iônica, conhecida como eletrovalente ou conhecida como ligação iônica, qualquer ligação iônica ou eletrovalente é mais forte de que qualquer ligação covalente, tá? Seja ela polar, que é
tipo de ligação mais forte que nós temos entre as ligações covalentes, ou seja ela apolar, que é uma ligação mais fraca entre as ligações covalentes. Beleza? Então, Zé, eu tenho que guardar essa fitinha aí, von Clebrisky pH, tem que guardar. Tem que guardar. Tá? Que é tranquilo. Porque aí você já tem, então, na tabela periódica na sua cabeça, você tem na sua cabeça quais são os elementos mais eletronegativos e quais são os elementos menos eletronegativos. Vamos dar uma olhadinha aqui no composto orgânico? Olha que legal. Ele diz assim, ó. Nas substâncias moleculares, as ligações entre os átomos podem ser polares ou apolares, dependendo da eletronegatividade, foi o que nós acabamos de falar, tá? Considere as fórmulas estruturais planas das moléculas de substâncias dadas a seguir. Então, tá aí. Aqui eu tenho a fórmula 1 e aqui eu tenho a fórmula 2. Ele colocou número aqui nos elementos, tá? Das ligações, aliás, entre os elementos. Aí ele diz assim, indique, e aqui ele te coloca também, aqui está sendo bonzinho, ele está colocando para você, em função dos elementos ali, a sequência de eletronegatividade. Então, desses elementos que ele deu no exercício. Então, aqui ele está dizendo para você, ó, que a eletronegatividade do hidrogênio é menor do que do carbono, que é menor do que do cloro, que é menor do que do oxigênio, que é menor do que do flúor. Ou seja, em outras palavras, o flúor é o mais eletronegativo, seguido pelo oxigênio, cloro, carbono e hidrogênio. Ah, Zé, que fera. Então, ele quer saber o seguinte. Indique os números correspondentes às ligações covalentes apolares e polares entre os compostos 1 e 2, né? Tá, entre aqui, ó. Aqui você tem nos compostos 1 e no composto 2. Vamos ver aqui. Essas ligações que ele está indicando aqui, ó, ligação 1, você olha aqui, ó, flúor é mais eletronegativo do que o carbono. Tá vendo que ele está em quarto aqui na escala? O flúor está em primeiro. Então, a tendência é o flúor puxar, atrair, succionar, pá, o carbono. Ele puxa o carbono, tá? Ao puxar o carbono, na verdade, ele está atraindo os elétrons que estão em volta na camada de valência do carbono. Então, o flúor é mais eletronegativo. Se o flúor é mais eletronegativo do que o carbono, a ligação 1 é polar, porque polariza para o flúor. Olha a ligação 2. A ligação 2 está entre dois carbonos, com a mesma intensidade de força que esse carbono puxa, o outro idem também puxa, tá? Então, você tem aqui as duas intensidades idênticas. Se você tem as duas intensidades idênticas, tá? Então, a força resultante, o vetor resultante é nulo. Se o vetor resultante é nulo, não vai polarizar, porque os dois elementos são iguais. Não vai polarizar nem para um lado, nem para o outro. Então, você tem uma ligação covalente apolar. Ligação 2, apolar. Olha a ligação 3 aqui, ó. Ligação 3 eu tenho aqui o cloro e tenho o carbono. Olha na sequência aqui de eletronegatividade. Eu tenho o cloro e tenho o carbono. O cloro está em terceiro, o carbono está em quarto. Então, o que está acontecendo nessa sequência aqui, ó? A tendência, o cloro é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons do carbono. Então, a tendência é que o sigma do cloro fique, tá aquela letra que a gente viu agora há pouco, fique negativado na nuvem eletrônica em volta do cloro, e o carbono fique com o sigma positivado, tá? Ah, se um fica negativado, o outro fica positivado, o que está acontecendo aqui, Zé? Esse é mais eletronegativo, os elétrons estão polarizando em volta do cloro, por causa da sequência. Se ele está polarizando em volta do cloro, a força resultante é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, aqui a ligação 3 eu tenho uma ligação que a gente chama de polar. E a ligação 4, Zé? A ligação 4 é estabelecida entre carbono e hidrogênio. Deixa eu dar uma olhada aí, Zé. Carbono e hidrogênio, tá? Ó, carbono e hidrogênio. Olha a sequência. Carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que acontece? O carbono, ele atrai, porque é mais eletronegativo, ele atrai os elétrons do hidrogênio. Então, aqui fica em volta do carbono, aqui, ó, fica negativado os elétrons. E porque esse aqui perdeu hidrogênio, perdeu elétrons, e volta do hidrogênio, você vai ficar aqui positivado. Então, aqui também,
os elétrons estão polarizando para o carbono por causa da maior eletronegatividade. Portanto, também você tem uma ligação aqui que é conhecida como ligação covalente polar. E no composto 2 aqui, Zé, esse bam. Número 1, dois elementos iguais, forças iguais, resultante nula, ligação covalente apolar. Beleza? Número 2, elementos distintos, oxigênio mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons, a tendência, tá? Puxar os elétrons do hidrogênio, em torno dele vai ficar mais eletronegativo. Beleza? Então, você tem uma ligação aqui que a gente chama de ligação polar. Também na 2 aqui. Então, aí ele está pedindo isso aí, depois aqui ele coloca em ordem crescente a polaridade das ligações numeradas do composto 1. Então, nós colocamos aqui, né? Você vai ter aqui, ó, as ligações mais fortes, tá? Para as ligações mais fracas. Então, você tem aqui, ó, ligação mais fraca aqui, ó, é 2, que é a polar. Depois você tem a ligação entre o carbono e hidrogênio, estão próximos aqui, ó. Você vai ter a ligação 4, tá? Que é um pouquinho mais fraca. Depois a ligação entre o carbono e o cloro. E, finalmente, a ligação entre o carbono e o flúor, que é a ligação mais forte, tá? Você vai estabelecer. Então, exercício muito fácil, bem bobinho. Agora, ele vai falar aqui, ó, um pouquinho de propriedade de substâncias formadas, né, por ligações covalentes. Então, olha só, muitas substâncias formadas por ligação covalente, tá? Primeira coisa, sempre, como nós vimos ali em termos de força de ligação, os pontos de fusão e ebulição, tá? Vai ser menor do que de ligação iônica. Mas quando você tem ligações que terminam com OH, por exemplo, o oxigênio ligado ao hidrogênio, nessas condições, você tem fortes interações, tanto intra quanto extra, tá? Molecular. Aí você tem também situações em que é difícil se quebrar, mas mesmo que você tenha a ligação mais forte possível, a ligação covalente mais forte possível, que a gente chama de ligação estabelecida entre pontes de hidrogênio, mesmo assim, qualquer ligação iônica, você pegar, por exemplo, um sal de cozinha, o NaCl, tá? Porque um tem característica de ganhar, outro perder. O que vai acontecer? O Na perde e o Cl ganha. O que vai acontecer? É muito difícil é mais difícil ainda você quebrar essa ligação, tá? Então, as ligações covalentes, elas têm aí várias características, só que elas são mais fracas de qualquer forma, seja ela polar ou apolar, ela é mais fraca para você quebrar, tá? A ligação em si. Então isso é fácil, né, Zé? Bem fácil, bem bobinho, tá? Ligação covalente, quando você pega aqui, ó, vamos pegar aqui o emaranhado das ligações, é muito representado aí por compostos que a gente chama de compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos aí envolvem, né, os derivados de carbono, o nosso tecido, nossa pele e tal, a nossa carne humana, né, é formada por agregados de átomos de carbono, por ligações de carbono. E o carbono, ele se estabelece em função de ligações covalentes, basicamente, tá? Nós vamos estudar isso mais à frente. O carbono, ele é tetravalente. Ele passa por um processo de hibridização e ele pode estabelecer, então, até 4 ligações. Tanto que você pega aquele gás metano, o gás do PUM, tá? Aquele gás metano é o CH4, que é o gás metano, né? Então, você vê claramente que ele estabelece 4 ligações com o hidrogênio. Então, tá, Zé. Aí você tem aqui um composto gigante, segundo ano, a gente vai estudar, tá, os benzenosulfatos de sódio, tá? Tem 12 carbono, do decil, né? Aí você vai contar aqui quantos carbonos tem esse composto, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aliás. Peraí, tem 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Isso aqui tem 14 carbonos, esse composto aqui. Então, se a gente vai estudar nomenclatura, etc, tal, mas aqui é mais para destacar o seguinte, toda essa parte do composto que você está vendo aqui, esse composto gigante, lá no segundo ano a gente vai, vocês vão ver química orgânica comigo,
Então, vocês vão aprender da nomenclatura, esses compostos. É do céu, como é que vai chamar isso aí? Não, você vai ver que é fácil, tá? Você tem o nome dele. Mas olha só, aqui eu tenho um sal orgânico, tá vendo? Olha que legal aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, olha o que está acontecendo. Além de eu ter todas essas ligações representadas pelo tracinho aqui, são ligações covalentes. E aqui aparece uma ligaçãozinha iônica, tá vendo? O Na, que tem a característica de perder, ligando-se ao oxigênio, que tem a característica de ganhar. Tá? Então, tem um composto gigante covalente, mas no final dele eu tenho uma ligação iônica. Tá? Aqui é um elemento químico que faz parte de substâncias emulsificantes, tá? A gente chama de detergente. Pois bem, então pode estabelecer duas ligações entre ânions. Ligações entre ânions nós chamamos de ligação covalente, né, Zé? Agora, pode-se estabelecer ligações entre metais? Pode. Vamos chamar aqui de ligação metálica. Ah, estou com uma barra aqui de alumínio, Zé. Então, você está com uma barra de alumínio, você tem uma ligação metálica entre os cátions de alumínio, tá? Mas eles não são todos positivos, os metais? São. Mas aí como é que se estabelece, então, essa ligação, tá? Bom, você tem que entender o seguinte, que o metal, ele é metal por quê? Uma das razões, porque ele forma cátions, íons de carga positiva. E para ele formar íons de carga positiva, isso significa que ele tem o que, Zé? Significa que ele tem elétrons para perder. Certo? Então, o que acontece? Você tem lá um cálcio, por exemplo. Ah, Zé, o cálcio é mais 2. Aquele númerozinho que aparece em cima. Ele tem a capacidade de perder 2 elétrons. Nossa, que legal, Zé. Então, ele vai perder 2 elétrons. Quer dizer que em volta dele, você vai ficar ali quando não tem quem ele doar esses 2 elétrons, não tem um ânion perto, esses 2 elétrons que ele está perdendo vai ficando ali próximo a ele. Então, os cátions, eles têm a capacidade de formar o que nós chamamos de mar de elétrons em volta de si. Tá? Então, vai formando aqueles elétrons, vai ficar formando aqueles elétrons em volta do metal positivo. O que vai acontecer? Esses elétrons, quando eles são incentivados por uma corrente elétrica através de um gerador que transmite uma tensão elétrica, eles vão apresentar um movimento ordenado. Então, o movimento ordenado de elétrons, nós chamamos do quê? Corrente elétrica. Ah, Zé, então dá para eu estabelecer uma conexão. Metal estabelece ligação metálica. Isso, metal sozinho. Então, eu posso dizer que os metais, eles são bons condutores de corrente elétrica? Exato. Os metais, eles passam a ser bons condutores de corrente elétrica. Por quê? Tem esse mar de elétrons que eles estão perdendo na forma de cátion e que não estão se ligando com ninguém. Então, isso favorece, tá, esse mar de elétrons, quando incentivado pela energia, estabelecer uma corrente, tá, ordenada, que nós chamamos de corrente elétrica. E, normalmente, quem que é utilizado para condução de corrente elétrica? São os metais. Os melhores condutores de corrente elétrica que nós temos. Aliás, se você for analisar a fiação da sua casa, você vai ver que toda ela é feita com cobre, tá? Então, uma das características dos metais é serem bons condutores de corrente elétrica, exatamente por esses elétrons livres que formam esse mar de elétrons que são perdidos, tá? Permitindo, então, esse movimento ordenado de elétron. Então, é possível, Zé, formar uma ligação metálica, então. Sim, é possível. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele te dá até um exemplo, ó. O que é Ag mesmo? Ag mais significa o quê? Prata. Argentum, né? Então, a palavra prata, no latim, argento, então, eles derivaram do latim, colocaram o símbolo de prata, Ag. Então, veja só. Você está vendo que aqui eu tenho a prata e aqui, ó, entre a prata, ela vai perdendo elétrons, vai perdendo elétrons. Aí você vai ter o movimento desses elétrons aqui, ó.
E esses elétrons, eles ficam se deslocando aqui, ó, elétrons livres, tá? Se eu ligar uma tensão elétrica aqui, ó, aí eu forneço energia para que se forme uma corrente elétrica. Aí ele vai transferir corrente elétrica, sendo um bom condutor, tá? De corrente elétrica. Nós já vimos as propriedades, né? As propriedades organolépticas do metal, que tem indutibilidade, ele tem um brilho metálico específico, ele é um bom condutor de energia. Você pode, então, ductibilidade, você tem a capacidade de enrolar, fazer fios de metal, enrolar numa bobina, por exemplo, tá? Que é tranquilo. Então, os metais, eles são bastante utilizados aí, são substâncias bastante utilizadas no nosso cotidiano, certo? Então, é tranquilo essa questão de metal e ametal. Aqui vai falar, então, de outras propriedades, ó. Eles são maleáveis, que é a maleabilidade, que a gente já falou para vocês, tá? Aí que eu acabei de falar, ductibilidade, que é a capacidade deles formarem, então, aqui, ó, fios para a condução de energia elétrica. E outra coisa também, se ele conduz energia elétrica, obviamente ele conduz também o quê? Conduz calor, tá? Então, ele apresenta também alta condutibilidade térmica, certo? E também ele é extremamente resistente à tração. Então, você pode puxar, que não é fácil você arrebentar, certo? Ele é bastante resistente à tração, que nós chamamos. E, vamos ver o que tem mais aqui, tem alguns exercíciozinhos. Para a próxima aula, a gente falar um pouquinho sobre número de oxidação, tá? Então, nesse tipo de exercício aqui, ele vai dizer assim, os átomos dos elementos naturalmente estabelecem ligações químicas sempre procurando uma situação de maior estabilidade. Para os íons, quando a ligação for iônica, ou para os átomos, quando a ligação seja covalente. Seja dessa maneira, os compostos formados pelos pares de cálcio e bromo. Então, presta atenção, o que você vai fazer aqui, ó, nesse tipo de exercício para você enxergar? Você vai pegar o cálcio, tá? Que não adianta você só... Aqui é aquela questão, nossa, que a gente tem brigado com vocês aí, com relação a justificar as questões que vocês marcam, né? Não adianta nada você marcar para mim, se eu estivesse analisando essa prova aqui, não adianta nada vocês marcarem, tá? Questão D. As 90 questões de vocês estão prontas para amanhã, 1h30 da tarde. Aguarde, tá? 90 questões. E amanhã eu acho que eu vou dar até 1h15, mais ou menos, para fazer a prova. Eu não sei se vai dar para justificar. Né? Vou dar mais tempo. Amanhã vocês vão consumir mais tempo para fazer a prova. Depois eu estou ferrado para corrigir 90 questões. Só um doido como eu mesmo podia dar uma prova com 90 questões, né? Ó, tem o cálcio e tem o bromo. O que você faz aqui, meu cara? Você vai pegar o cálcio e fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó. O número atômico dele é 20. Beleza? Vai lá no Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, blá, 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 até dar 20. Aí o que você vai notar? Você vai notar que na última camada dele, que é a camada de valência, ele vai ter 2 elétrons sobrando. Então a tendência é ele perder 2, né, Zé? Aí quando você compara com o bromo, você vai notar um detalhe interessante. O bromo é do grupo 7A. Na última camada ou camada de valência, ele tem 7 elétrons. Então esse aqui precisa perder 2 para ficar com 8. Esse aqui tem 7, precisa ganhar 1 para ficar com 8. Então, se ele pede para você fazer aqui a fórmula do brometo de cálcio, você unir o cálcio com o bromo, o que está acontecendo então? Quando eu uno o cálcio com o bromo, um precisa perder, outro vai ganhar. Se um perde e outro ganha, eu tenho uma ligação aqui entre 1 e 2, iônica. Um perde e outro ganha. Mas essa é fácil, hein, Zé? É fácil, medíocre. Peguei o nitrogênio, o número atômico dele é 7, fiz a distribuição do nitrogênio, eu vou notar o seguinte, que na camada de valência do nitrogênio, eu tenho 5 elétrons. Ele é do grupo 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 5, ele precisa ganhar 3, entendi, precisa ganhar 3. E esse aqui, ó, o cloro, ele é do grupo 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai achar 7 elétrons na camada de valência. E esse aqui tem 5. Então, olha que interessante. Tecnicamente, esse precisa ganhar 3.
esse precisa ganhar 1. Então, o que vai acontecer entre eles ambos precisam ganhar. Se ambos precisam ganhar, tem característica de formar ânions, não dá para ganhar do outro que precisa ganhar também. Ninguém está perdendo nada aqui. Então, eles vão compartilhar. Então, aqui você vai formar o tricloreto, por exemplo, de nitrogênio, tá? Que é a fórmula química dele. Então, se ambos precisam compartilhar, esse aqui, ó, ele vai estabelecer um composto que a gente chama, então, de composto covalente, ou ligação covalente, tá? Entre dois elementos químicos que têm a característica de ganhar elétrons. Zé, e aqui agora? E aqui? Qual que é o outro que ele pede? Ele pede entre o magnésio e o oxigênio. Magnésio mais 12, a camada de valência dele tem 2. Se a camada de valência dele tem 2, ele tem que perder 2. E o oxigênio, tá? Ele tem 6 elétrons na camada de valência, se fizer distribuição eletrônica. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2. Ele precisa perder e ele precisa ganhar. Perder, ganhar. Perder, ganhar. Ligação o quê? Iônica. Entre íons, cátion e ânion. Aqui você vai formar o óxido de magnésio. Tá? Zé, e esse aqui? Eu tenho o enxofre e tenho o hidrogênio. Olha que interessante. Tá? Nesse caso aqui, quando você tem o enxofre e o hidrogênio, olha só. O enxofre, se você fizer a configuração dele, você vai notar que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa ganhar 2. O hidrogênio tem 1, precisa ganhar 1 para ficar igual ao hélio, que tem 2, que é um primeiro gás nobre. Então, esse precisa ganhar, esse precisa ganhar. Não dá para os dois ganhar, se juntam e compartilham. Se juntam e compartilham, ligação o quê? Covalente. Compartilhamento. Tá? Por isso que ele vai te dar aqui como alternativa a letra D. Nossa, Zé, então isso ainda não é difícil, né, Zé? Não, é bobo. É medíocre. Tá? Aí ele te dá aqui os átomos dos elementos genéricos X, Y, W e T de números atômicos 1, que é o hidrogênio, 17, 19 e 9, respectivamente combinam-se entre si formando compostos XT, Y, WY, WX e TT. Você bateu o olho aqui, velho, ó, os tipos de ligações formadas são nessa ordem. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, possível, sem enxergar aqui, primeira coisa que você deveria fazer é a distribuição eletrônica, para ver quantos elétrons tem, tá? Entre as camadas de valência. Então, primeiro ele quer o X e o T. O X e o T é o elemento 1 e 9. Então, eu já estou vendo aqui, ó. 1 tem característica, o 9, XT, o 9 vai dar 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 1s2, 2s2, 2p5, né? Então, o 9, ele tem característica de ganhar 1. Esse aqui, ele vai ter característica do quê? Também de ganhar 1, que é o hidrogênio. Então, entre o 9 e o 1, que é entre o X e o T, você vai ter a formação de uma ligação covalente. Só que, por que eu sei que essa ligação covalente é polar? Porque são elementos diferentes, um vai ser mais eletronegativo do que o outro. Tá? Então, quando você tem elementos diferentes, um é mais eletronegativo do que o outro, um puxa mais do que o outro. Aí você fala assim, ah, Zé, mas aí ele dá o W e o T. Então, o W, ele tem 19. O T, ele tem 9. Nós já vimos que o T com 9, ele tem característica de ganhar. Ô Zé, e o W com 19? O W com 19, se fizer aqui a configuração, você vai ver que na camada de valência dele vai sobrar elétrons e tem que perder. Se esse tem que perder, esse tem que ganhar, a ligação entre eles aqui vai ser ligação iônica. Tá? Mesma coisa aqui, ó, o WX. O W você já descobriu que tem característica de perder. O X você já sabe que tem característica de ganhar. Então, a ligação entre o W e o X também vai ser um hidreto, vai ser uma ligação iônica. Tá? Ah, Zé, até que ele pede aqui TT. E aí, o que eu faço com TT? São dois elementos iguais. Ah, mas eu não sei qual que é o elemento, não interessa. Você não sabe, mas são iguais. Se são iguais, estabelece a mesma força para os dois lados.
Se ele estabelece a mesma força para os dois lados, o que vai acontecer? A força resultante deles é nula. Se a força resultante é nula, é diferente, é igual a zero, aliás, a força resultante. Se é igual a zero, não polariza para nenhum dos lados. Então, é polar, apolar, covalente, apolar. Não polariza para nenhum dos lados. Então, você está vendo que os exercícios, é só você usar um pouquinho de lógica, de raciocínio lógico, que eles são bem fáceis. Só para terminar, nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades de compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente têm elevada condutibilidade elétrica, tá certo, e têm baixa condutibilidade térmica. Não, alta condutibilidade térmica. São solúveis em solventes apolares e possuem baixa condutividade térmica, alta condutividade térmica e elétrica, tá? São, na maioria das vezes, pode ser solúveis, mas apresenta aqui alto. São insolúveis em água. Metal é insolúvel em água? Quando você pega, por exemplo, o sódio, tá? Cloreto de sódio, sal, ele é insolúvel em água? Não, ele é solúvel. E possui alta condutibilidade térmica. Conduz com facilidade corrente elétrica, tá? Conduz com facilidade corrente elétrica e são solúveis em água. Depende, tá? Tem alguns metais que estão no estado sólido e não são solúveis em água. São totalmente sólidos. Não são todos que é igual ao sal, tá? Possuem elevadas condutibilidade elétrica e térmica. Isso. Elevadas condutibilidades elétricas e térmicas, tá? Depois aí, fazer essas atividades propostas para a gente começar a última aula nossa. E na última aula nossa aqui, é sobre o número de oxidação, né? Acho que é o NOx. É aquele númerozinho que vai em cima do cátion e do ânion, do elemento químico, né? Mais 1, mais 2, mais 3. A gente vai ver mais 4, tá? Quando é menos 2, a gente vai ver então esse... Deixa eu ver se é isso mesmo. Nossa, essa apostila 2 aqui, ela é gigante. Mas está faltando mais uma aula, talvez semana que vem, ver se eu cabo isso aqui para a gente começar já o caderno 3. Está acabando nossa aula também. Pessoal, não esqueçam de estudar bastante. Não é estudar pouco, não, viu? É estudar bastante para a prova de amanhã. Porque senão você vai ser surpreendido. Então, são mais questões, vai ser mais trabalhoso, vocês vão ter mais trabalho, vão sofrer um pouquinho mais, tá? E não adianta estabelecer qualquer tipo de gambiarra, não, que não vai funcionar, não, tá? Colocar colega, ainda bem que a gente já levantou, tá tudo certo já essa questão aí, já levantou quem estava, quem não estava, etc, tal. Mas, assim, para quem estudar e para quem consultar bem e para quem estabelecer uma divisão de conteúdo com o colega, porque você fala, mas professor, mas a matéria vai ser basicamente núcleo e cromossomos, né? Mas só que dentro de núcleo e cromossomos você tem um pouco também, algumas questões tratam, abordam ou falam um pouco sobre divisão celular, que é a matéria que vem em seguida, que amanhã a gente vai falar sobre divisão celular. Zé, vai ter que saber aquele negócio de tipo mitose, meiose e tudo? Não, só alguns princípiozinhos só alguns princípios. Beleza. Então, assim, eu diria para você que o fundamental é você estudar núcleos e cromossomos. Qualquer coisa sobre mitose e meiose, você consulta na hora ali no teu material, entendeu? Porque eu não terminei a aula de meiose. Fechou. Mitose eu terminei, mas meiose ainda não terminei. Então é tranquilo. Né? E essa foto da Alana Pupinha aí, criança, meu Deus do céu, a Alana tinha o quê? Tinha uns 7 anos, mais ou menos. 7 no máximo. 7 ou 8 anos. A Alana aqui, ó, tá uma foto de criança dela. Fera demais, né? Pessoal, então de manhã nos vemos e à tarde emoções super intensas, tá? Aí vocês vão
Depois a gente conversa, depois da prova. Será que vai ser tão intenso assim mesmo, Zé? Não sei, é vocês que dão o tom, né, da situação. Então, até amanhã.